Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Obrigado. E designou alguns para apóstolos, com 11, 12, 13, isso. Com o fim Amém. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu não quero começar esta série de mensagens falando especificamente sobre dons ministeriais, que é o que o texto sugere. Mas eu quero falar sobre a questão do aperfeiçoar, do aperfeiçoamento. E falando de aperfeiçoamento, nós queremos falar de aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar os dons que Deus nos deu. De repente você fica um pouco encafifado, preocupado, por não saber como crescer nos dons. Como se cresce nos dons? Se cresce nos dons fazendo. Como que eu consigo me desenvolver em alguma coisa? Fazendo. A parte teórica é muito interessante, muito boa. Mas a parte prática é aquilo que realmente te dá condições de se envolver e aprender, ou de aprender e de se desenvolver naquela área. Segundo lugar, como crescer? Não desanimando. Se você desanimar, seu desenvolvimento, seu aperfeiçoamento vai ser mais demorado. Então nunca desanime. Terceiro lugar, não deixe para fazer, para executar aquilo para qual você foi chamado, não deixe para fazer depois. Faça agora. Nunca se acomode. Não fique acomodado a respeito do seu chamado. Quarto lugar, para que você cresça e aperfeiçoe o dom que Deus te deu, reconheça as suas limitações. Se você não reconhecer as suas limitações, você estará fadado ao fracasso. Porque todos nós temos um limite. Tá? Todos nós temos um limite no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos dons. Entendemos que o agir de Deus, o fluir de Deus na nossa vida, ele é ilimitado. Não tem limite para Deus. Mas nós somos limitados. Deus é sem limites. Nós somos limitados. Então existem áreas que eu vou voar. Existem outras áreas que eu vou caminhar. Existem outras áreas que às vezes eu não vou conseguir me mover. Se eu me mover, será na força do meu braço. Porque estamos falando de coisas espirituais. Amém? Coisas espirituais. Então, eu quero falar algumas verdades sobre a questão dos dons. O que são dons? Então, dons são ferramentas que Deus dá à igreja para a edificação dela própria. Então, Deus dá dom. Presente. Dom significa presente. Vem da palavra caris, onde surge a palavra carisma. Deus dá presente para a igreja. Como Deus dá esses presentes à igreja? Dando dons aos homens.
Esses dons têm que ser usados para a edificação do corpo coletivo. Então nós precisamos entender que os dons, eles não podem ser usados no momento que eu quero. É o Espírito de Deus que tem que me usar, não eu tentar usá-lo. Eu preciso me submeter à vontade de Deus, para que Ele me aperfeiçoe, mas sou eu que tenho que me submeter. Alguém aqui aprende a nadar no chuveiro? Não, porque não tem condições. Então quem quer aprender a nadar tem que ir para a piscina. Quem quer se formar em direito tem que ir para a faculdade. Quem quer obturar um dente tem que ir ao dentista. Quem quer tratar da coluna vai ter que procurar um neuro, de início um ortopedista, depois um neurologista, depois um neurocirurgião. Infelizmente, para o resto da vida, o tramal. E olhe lá, eu digo com experiência. Então, por que com as coisas de Deus seriam diferentes? Quem quer ser cheio do Espírito tem que mergulhar no Espírito. Quem quer receber dons tem que ir até aquele que dá o dom. Quem recebeu o dom e quer aperfeiçoar o dom, tem que permanecer naquele que deu o dom. Glória a Deus, é assim que funciona. Ele em nós e nós nele. Eu não posso profetizar a hora que eu bem entender. Ok? Agora, pregar eu posso. Por que eu posso pregar? Porque pregar é me basear num texto que o Espírito me deu a condição de interpretar e me deu a condição de ensinar. Então, Ele dá a iluminação do texto. E, ao mesmo tempo, Ele me deu condição, voz e pulmão para eu poder falar. Agora, para interpretar um texto, é o Espírito Santo que me dá a revelação. A minha obrigação é interpretar o texto. Mas quem me ilumina é o Espírito Santo. Não pense você que eu vou ler a Bíblia e o Espírito Santo vai me revelar. Não. Ele vai iluminar a minha mente para que eu interprete. A obrigação de interpretar é minha. E como eu consigo? Como pessoas conseguem? Porque receberam um dom chamado palavra da sabedoria. E assim sucessivamente. Então quero falar sobre algumas verdades a respeito do aperfeiçoamento sobre os dons espirituais. Primeira verdade: todo cristão recebeu pelo menos um dom. Toda pessoa que entregou a vida a Cristo, ela tem pelo menos um dom espiritual ou ministerial. Toda pessoa, ninguém ficou sem receber dons. Essa pessoa que está ao seu lado, ela tem no mínimo um dom. Glória a Deus. Vamos provar? 1 Coríntios 12, 7, dá para colocar aí? Aleluia. 1 Coríntios 12, versículo 7. 7 e 8, tá? Mas a diversidade, ou a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Visando o bem comum. Ou seja, a diversidade do Espírito é dada a cada um, segundo para o que for útil, visando o bem comum. Não é individual.
Versículo 8, por favor, já está lá. A um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e assim sucessivamente. São 9 que fala aqui. Mas você perceba que a um é uma coisa, a outra é outra. Subentende-se que a todos os crentes que compõem o corpo de Cristo, Deus deu um dom. A um Ele deu a profecia, a um Ele deu a palavra do conhecimento, a outro Ele deu a palavra da ciência, a outro Ele deu a fé, a outro Ele deu a operação de maravilhas ou milagres e prodígios, a outro Ele deu discernimento de espírito, a outro Ele deu variedade de língua, a outro Ele deu a interpretação das línguas, e assim sucessivamente. Mas a um Ele deu uma coisa, e a outra Ele deu outra, mas Ele não deixa ninguém sem. Glória a Deus. Você tem um dom espiritual, ou você tem um dom ministerial. Glória a Deus. Ou você tem pelo menos um dom de auxílio, que está em Romanos, capítulo de número 12. Glórias a Deus. Você tem um dom. Diga assim: eu tenho um dom. Tá? Então a primeira verdade é essa: todo cristão recebeu algum dom do Senhor. Todo cristão. Não adianta você imaginar: não, eu não tenho dom. Tem, você tem. Você às vezes não sabe qual é, ou às vezes está atuando no dom errado, pensando que tem um dom e não tem. E eu vou provar isso para você. Infelizmente algumas pessoas vão se decepcionar, mas eu peço a você que, se você se decepcionar, dê um glória a Deus, que Ele vai te consolar e te abençoar, e você vai entender para que você foi chamado de verdade, e vai poder servir melhor o corpo de Cristo. Glórias a Deus. Segundo lugar, todo dom espiritual tem o objetivo único de edificar a igreja. O dom é para a edificação da igreja. Nenhum dom é dado a homem nenhum para que ele seja destacado na igreja. Deus não me deu o dom da palavra da sabedoria, sabe? Para que eu seja o melhor da igreja, para que só eu pregue, para que só eu ensine, para que quando eu ensine, você me elogie, para poder dizer: o pastor da igreja, ele sim pregando é diferente. Não, pelo amor de Deus, Deus me deu o dom para abençoar a tua vida. Aleluia. O dom que Ele me deu não é para mim, o dom é dele, é para abençoar a vida da igreja. O dom que Deus deu para alguém que sobe aqui, faz, ou na sala, ou no dia a dia, ou canta, ou toca, sabe? Isso daí não é para a pessoa, para a notoriedade da pessoa, é para o desenvolvimento da igreja como um todo. Glórias a Deus. É para o seu desenvolvimento, é para o nosso desenvolvimento. Os dons não foram dados, ou melhor, os dons foram dados para ajudar as pessoas, não para envaidecer ninguém. Quando Deus me dá um dom, Ele faz de mim um farol. E o farol não gera luz para si mesmo, ele gera luz para quem está lá. Glória a Deus. E assim é uma pessoa que recebeu do Senhor um dom. Ela ilumina, dá direção, ela mostra, ela ilumina onde há trevas, ele clareia para que a pessoa seja abençoada. Você tem um dom. Você recebeu de Deus um presente. Você recebeu de Deus uma capacitação sobrenatural. Aí sobre você recai uma responsabilidade, que é reconhecer o seu dom, conhecer o seu dom, se mover no seu dom, para que, movendo-se no seu dom, pessoas sejam aperfeiçoadas, abençoadas, sejam curadas, restauradas, famílias sejam restauradas, sabe, casamentos sejam restaurados, pessoas sejam saradas, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Você é um farol, você é uma pessoa escolhida por Deus, você é um vaso de barro, como está escrito em 2 Coríntios 4:7, Ele depositou tesouros em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Olha aí, dele e não nossa. Glória a Deus. O dia que você entrar numa igreja, e quem estiver lá em cima disser assim: olha, você tem que ouvir, me ouvir mais do que os outros,
Você tem que fazer exatamente o que eu mando. Sai de lá. Porque a igreja não é conduzida e dirigida pelo que o homem manda. É conduzida pelo que a palavra manda. Aleluia, glória a Deus. E só existe um que é digno de ser adorado na igreja e reverenciado, e não é o pastor, não é o diácono, não é o maior dizimista da igreja, não. Só existe um na igreja que deve ser adorado, e esse é Jesus, Ele que dá o dom. Ele dá o dom. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quando Deus nos dá um dom, sabe, Deus conhece o nosso coração. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Glória a Deus. Pastor, e por que Deus dá dons para algumas pessoas que não têm vida com Deus? Deus dá dom para quem Ele quer. Diga assim, dom é presente. E presente Ele dá para quem Ele quer. Não importa se você vai com a cara da pessoa ou não. Sabe? Não importa. Se a pessoa é firme na igreja ou não. Deus dá para quem Ele quer. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 45, eu não me lembro o versículo. Tá? E como pode o caco contender com o oleiro? O caco somos nós. O oleiro é Ele. Então existem coisas que nós só vamos entender quando eu entrar nas mansões celestiais e bater um papo com Jesus. Pedir para Ele, Senhor, me explica isso. Porque eu orava, jejuava, não faltava num culto, era fiel. Sabe? E aquela outra pessoa lá andava toda errada, ainda tinha um dom. Aí você vai ouvir ele dizer o que eu imagino, o que a Bíblia diz. Ah, ele tinha dom. Eu dei um presente para ele. Mas o que identificava ele como cristão não era o dom que eu dei. O que tinha que identificar ele como cristão é o que eu dei a você. Aí você vai dizer o quê? Aí Jesus vai dizer assim, para ele eu dei um dom, é um presente. Para você eu dei um fruto. E o dom eu dei de cima para baixo, eu dei sobre ele. Agora o fruto eu plantei em você, eu plantei em você. E você através do dia a dia foi fazendo com que esse fruto fosse crescendo. Através de relacionamento. Aleluia, diga assim, dom não salva ninguém. Agora o fruto é diferente. Glória a Deus. Então aperfeiçoamento de dom não tem simplesmente a ver com o dom, tem a ver com relacionamento. Se Deus me dá o dom, mas eu não tenho um relacionamento com o doador, que é Deus, esse dom fica enterrado, fica emperrado, fica enferrujado, fica travado, inutilizado, não tem utilidade para nada. Mas o dom está lá. Aí Paulo vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo 1, 7, 6 ou 7, e vai dizer, Timóteo, aperfeiçoa, desperta, dá para colocar aí? Não sei se é o 6 ou 7, passei dos 50 já, tá? 2 Timóteo 1, Timóteo, desperta. 2 Timóteo 1, 6. Isso aí. Por esse motivo, Paulo falando a Timóteo, o pastor falando para o seu filho na fé. Por esse motivo, te lembro, despertes, desengripe, coloca óleo nele, assopra essa brasa, sabe, tira o ferrugem, faz isso aí servir para alguma coisa, desperta o dom que há em ti. Existe um dom na nossa vida,
Existe um dom na sua vida, pastor, eu não sei qual é, mas como você vai descobrir se você não se relaciona com quem te deu? Ele quer te falar. Então como você vai descobrir? Quando você se relacionar com quem doou esse dom para você. Aí ele vai esclarecer, vai preparar, vai despertar, vai acender, e você vai começar a fluir no dom que Deus te deu. E como você vai fluir? Fazendo. Desperta. A palavra despertar ali é nasapiros. Nasapiros. Que significa soprar a brasa, acender o fogo. Glória a Deus. Ao ponto que ele vai soprando. Bendito é o nome do Senhor. Quando a churrasqueira não acende, hein? Que sofrimento, a carne do lado, o sal do lado, a fome é grande e o carvão não acende. Misericórdia, o que é que você faz? Começa a soprar, pega um abanador, liga um ventilador, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí, quando o vento começa a bater na brasa que não quer pegar, fica ouriçado, fica vermelho. Assim também é esse dom que está morto na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Quando você começa a soprar, ou seja, se relacionar com quem doou, o vento do Espírito começa a bater, e começa a acender, reacender, aquecer, superaquecer, hiperaquecer, e daqui a pouco você já está aceso, embraseado novamente, na presença de Deus. Glória a Deus. Tá? Então, gente, o objetivo é edificar a igreja. Deus vai cobrar, diga assim, Deus vai cobrar, viu? De pessoas que usam dons para se autopromover. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de pessoas que usam dom que Deus deu para ganhar dinheiro. Deus vai cobrar. Glória a Deus. Deus vai cobrar. Eu não vou ser ignorante de usar aqui, de graça recebeste, de graça dá. Isso é outra coisa, está falando de evangelização. Você recebeu a salvação de graça, então pregue o evangelho. É isso que está falando. Agora, se Deus deu dom, e a pessoa se promove em cima do dom, ganha notoriedade, fama, sabe? Deus vai cobrar. Porque se Deus deu dom para você ou para mim, primeiro, nós não merecíamos nada. Você merece alguma coisa da parte de Deus? Não merece não. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Aí Deus vai lá, nos tira do charco de lodo, muda a nossa vida, sabe? Nos tira da mão de Satanás. Nos tira da depressão, do álcool, da prostituição, da mentira, da bebida, da arrogância. Limpa a nossa vida. Nos liberta das drogas, da maconha, do LSD, da heroína, do crack, da cocaína, do haxixe. Nos liberta do conhaque, nos liberta de tudo que não, nos liberta. Aí nos enche com a sua plenitude. Nos enche com a sua graça. E quando eu falo nos liberta, não é a gente, não, eu vou, não quero mais, não. É uma libertação que vai acontecendo progressivamente, gradativamente, vai perdendo o interesse. Aí os pseudo-amigos vão deixando você de lado, porque não é mais legal estar do seu lado, você não participa mais das mesmas coisas, e sempre tem uns engraçadinhos, né? Agora é crente, não pode mais, agora você não pode mais, ai, porque o pastor não deixa, não é porque é crente ou porque o pastor não deixa, é porque agora você foi liberto e você tem o poder de escolha. Agora você pode dizer, eu bebo e eu não bebo. Por quê? Porque eu posso escolher agora, eu não sou mais escravo disso. Agora eu não sou mais escravo, eu me tornei servo. Me tornei servo. Isso daí machuca muita gente. Aí Deus dá dom. Deus vai lá e te dá o dom, para de repente usar isso para ganhar dinheiro, fama. Deus vai cobrar. É por isso que naquele dia, em Mateus capítulo 24, se não me fala, 27, se não me fala a memória, diz assim, olha, e muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu profetizei,
Dom espiritual. Em teu nome, sabe? Eu falei em línguas. Eu expulsei demônios. E vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim. Porque eu nem conheço vocês. Quando a gente manda oferta para o Ceará, você sabe para quem a gente está mandando? Quando a gente manda bombom, ovo de Páscoa, panetone, ovo de Páscoa não, bombom, panetone, roupa, sapato, dinheiro, para o Ceará. Quem aqui conhece alguém lá? Hã? Quando a gente manda lá para a Bahia, para o missionário e sua família, já bateram um papinho com ele? Nem eu que sou pastor da igreja, nunca ouvi pessoalmente. E a gente manda. Então, aí alguém pode dizer, mas Deus ia dar um presente, um dom para quem ele não conhece? Dá. Porque Deus não age que nem muitos homens agem. Deus apenas dá. E nós estamos tentando nos parecer com ele. Eu não sei quem é que está do outro lado. Não importa, eu não quero saber quem é. Eu quero saber que se Deus deu condição para a gente vai dar. Aleluia. Pergunta para quem está ao seu lado, está entendendo o mistério? Glória a Deus. É bem por aí. Então me ouça, que eu estou levando essa pregação a título de ensino para você entender direitinho. Tá? Lucas 12, 48, por isso que eu falo, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Lucas 12, 48, olha o que diz. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Olha agora. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muitos lhe confiou, muito mais lhe será pedido. Simples assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Todos nós recebemos dons. Existem alguns dons que evidentemente têm um destaque a mais. E existem pessoas que receberam esses dons, que são pessoas humildes, centradas, equilibradas, que entendem que não merece, mas outras não. E isso em toda área. Existe gente arrogante em toda área. Na igreja existe gente arrogante? Claro que tem. Na igreja tem gente que mente? Claro que tem. Quem entrou aqui pensando que na igreja tinha anjo, entrou no lugar errado. Aqui ninguém voa, nem tem auréola na cabeça. Não, aqui tem gente que engana, sabe, em qualquer igreja, que mente. Não é verdade? E quem nunca mentiu, que atire a primeira pedra. Esses somos nós. Todo lugar tem. Agora, existem pessoas que Deus dá o dom e conhece. Porque essa pessoa se torna conhecida dele através do relacionamento. Outros recebem e usam para o benefício próprio. Outros compreendem que Deus deu para que para ele seja devolvido. Através do serviço. Porque tudo que ele faz através do dom, da ferramenta que ele recebeu, ele recebe e transfere para quem deu de verdade. Aleluias. É para a glória dele e não para a nossa glória. Então a pessoa que recebeu muito e não gera nada, essa pessoa vai ter problema amanhã. Porque no dia que se encontrar hoje, dá a impressão que ninguém está vendo nada. É por isso que na época da lei era melhor. Na época da lei, quando alguém errava, já era corrigido na hora. E ninguém poderia falar nada. Ninguém poderia falar. Uma mulher que fosse pega em adultério, se ela raspasse a cabeça, todos já saberiam. Ela está confessando que adulterou. Ninguém mais poderia condená-la. Hoje não, a pessoa pode fazer coisa errada a vida toda e dá a impressão que ninguém sabe, mas no dia do juízo, aí é o problema. Aí é o problema. Na questão do dom, se Deus te deu e você não usa, amém. É uma pena.
Agora, se a pessoa usa para benefício próprio, para enriquecer, aí é outro problema maior. A questão é que se Deus te deu dom, é para que você use. E se Deus te deu um dom para que você use, você deve mergulhar na presença dEle para que Ele aperfeiçoe esse dom para que você use para a glória dEle, para a edificação da igreja. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa é você ver alguém levantando na hora do louvor e entregando uma profecia. É você ver aqui, sabe, orando por alguém. Quanto testemunho a gente tem? Alguém no começo do culto falou: pastor, eu ia trazer meu testemunho, mas eu não consigo, é tanta coisa que Deus tem feito na minha vida, é tanto milagre que Deus tem feito. Eu falei: conta um por vez, vai trazendo um por vez. A igreja vai sendo edificada toda quinta-feira, todo domingo, porque Deus tem feito milagre no nosso meio, através das mãos de pessoas da igreja. Deus usa a minha mão, Deus usa a mão do outro, mas a glória não é minha e não é do outro, a glória é dEle. A glória é dEle. Quando a igreja compreende isso, a igreja é uma igreja madura, não é vaidosa, não tem crente competindo um com o outro, não. Todos trabalham para um só objetivo: edificação da igreja, para que o nome do Senhor, que é o cabeça da igreja, seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira verdade é que todo cristão recebeu um dom. A segunda verdade é que todo dom tem o objetivo de edificar a igreja. Todo dom. Sabe, não, pelo amor de Deus, não corra atrás de quem tem dom. Não faça isso. Você atrapalha a vida da pessoa. Não faça isso. Graças a Deus não acontece aqui na igreja, até porque a gente traz pouquíssimas pessoas de fora. Mas eu me envergonhava às vezes que aqui acabava culto com pessoas de fora e tinha uma fila para a pessoa orar. Porque quando acontecia isso, era falta de ensinamento. Falta de ensinamento. Porque o crente não deve ficar correndo atrás dessas coisas. Ele tem que entender que quando Deus tem que falar com ele, Deus manda em casa, Deus manda no ônibus, Deus manda no trabalho, Deus fala com ele de madrugada. Glórias a Deus. Aleluias. Agora, pastor, você não crê? Eu creio. Eu creio em todos os dons espirituais. Eu creio que Deus pode falar, Deus pode revelar, Deus pode ressuscitar. Eu creio em tudo isso. Você crê que a baleia engoliu Jonas? Eu creio até que Jonas engoliu a baleia. Se tivesse escrito, eu acreditava, não interessa. A Bíblia para mim, ela é absoluta. Glórias a Deus. E a igreja que eu pastoreio, ela tem que ter essa mentalidade. Tem que ter essa mentalidade. Os dons são para hoje, sim. Que o texto de Efésios diz de forma clara: para o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à estatura. Ninguém chegou ainda. Tá certo? Estatura de Cristo, ninguém chegou ainda. Então os dons estão vigentes até lá. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, que hoje nós vemos por parte, mas amanhã nós o veremos, sabe, como ele é, com o rosto descoberto. Aí sim, tudo isso vai passar, mas até que esse dia se cumpra, os dons estão em atividade, e aqui na igreja nós temos liberdade para pregar e para atuar nos dons espirituais. Terceiro lugar, não tenha medo de usar o seu dom. Não tenha medo, sabe, medo de fazer aquilo que Deus te deu. Porque alguém vai falar, deixa falar. Porque alguém não vai gostar, não, deixa não gostar. Se eu fosse ligar para o que falavam, quando eu me converti, com 2 anos de fé, eu tive a oportunidade de subir no púlpito para dar uma saudação. Saudação, para quem não sabe, é uma pregação em 10 minutos. 5 minutos. Subi lá e comecei a falar do meu jeito lá, e não demorou muito tempo, eu comecei a aprender. Comecei a pregar, com 3 anos de crente eu já estava pregando. Foi o dom que Deus me deu. Na minha simplicidade eu pregava, se era certo ou errado. A teologia, eu não tinha teologia, sabe, não tinha conhecimento teológico, mas eu lia a Bíblia e orava. E eu pregava. Logo no começo, para que pregar desse jeito? Para que gritar tanto?
Para que falar tão alto? Ih, é fogo de palha. E não vai dar em nada. Eu ouvi isso várias vezes. Isso me desanimou. Passado o tempo, eu amadureci. Deus me amadureceu. Eu entendi que precisava estudar, me aperfeiçoar no dom que Ele tinha me dado. Corri atrás, estudar, ouvir pessoas, existia uma reunião de pastores antigos, lá estava eu no meio. Quem é você? Sou ninguém. Mas se deixar eu ficar aqui, eu queria ouvir. Toda segunda-feira, eu estava lá, Assembleia de Deus do Brás, a Rua Major Marcelino. Depois mudou. E eu estava lá. Só pastor, irmão, dinossauro. Pastor, irmão, que você olha para a cara assim, se assusta. Estava eu lá. E eu ia com o meu pastor, que na época era meu pastor presidente. Carregava a Bíblia dele. Quando ele pregava nas igrejas que eu ia com ele descia do púlpito, eu ia lá, pegava a Bíblia dele e segurava. Quando ele chegava no carro, a Bíblia dele já estava no carro. E eu não fazia, sabe, para ser o que muita gente aí fala, não, eu fazia, porque eu estava me espelhando. Eu queria aparecer. Porque nesta parte da palavra, eu queria me espelhar naquilo. E passou o tempo. E eu comecei a pregar nas igrejas. Igrejas de fora da cidade começaram a me chamar para pregar. Igrejas de outros estados começaram a me chamar para pregar. Igrejas de outros ministérios e eventos grandes começaram a me chamar para pregar. E já me ligavam perguntando se eu vou sozinho, qual é o hotel que eu gosto de ficar. E eu nunca pedi nada disso. Eu nunca pedi, eu quero ficar no hotel tal, eu quero receber tal de oferta. Eu nunca fiz isso. Nunca. Passagem aérea. Chegava lá, tinha gente para me pegar no aeroporto. O nome em cartaz. Aí não passou muito tempo, esses mesmos que disseram, não vai dar em nada, é fogo de palha. Quando me viram e viram meus parentes, falaram assim, eu sabia que esse moço ia chegar onde chegou. Então não tenha medo de ser quem você é na mão de Deus. Não tenha medo. Se Deus te chamou para profetizar, levanta a tua voz e profetiza. Sabe que é Deus, tem convicção, tem uma vida com Deus. Fala porque Deus fala na tua boca. Aleluias. Deus te deu sonho e você várias vezes não falou para a pessoa, aconteceu. Aí depois você vai lá que nem engenheiro de obra pronta. Porque a pessoa conta testemunho e você vai falar, eu sonhei com isso a semana passada. Deus está te mostrando que Ele te deu dom. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Não deixa isso morrer na igreja. Existe uma gama de crentes hoje, que de tanto ler e de estudar, está vendo um monte de coisa que não está lá, dizendo não pode mais isso não é de Deus, isso é coisa de maluco, falar em língua, dom espiritual, pelo amor de Deus, a Bíblia é a mesma, o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, a igreja é a mesma, pelo amor de Deus, flua na presença de Deus. Flua na presença de Deus. Aleluia, não deixe isso morrer. Não deixe isso morrer. Glória a Deus. Não deixa. Quarto lugar, tá? O dom só é útil se for baseado no amor. No amor. Eu já vi cada crente com dom, irmão, mas com uma cara que parecia que tinha sido batizado no vinagre. Parecia que estava entregando uma revelação, uma profecia, ou pregando com ódio da igreja. Ele não apacenta, ele apaucenta. Apaucenta a igreja, desce a lenha na igreja. Você não sabe se ele brigou com a mulher que atrasou o salário, porque ele está pregando, ele está batendo no povo. Esquece que o povo é a igreja, e a igreja é a noiva, e o noivo da igreja é Jesus. Se eu tenho cuidado, zelo pela minha esposa,
Você imagina Jesus pela noiva dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. 1 Coríntios 16, 14 diz assim, olha, todas as coisas sejam feitas com amor. Todas as coisas sejam feitas com amor. Amor, tem que ter amor, é o dom supremo. Glórias a Deus, tem que ter amor. No capítulo 12 de 1 Coríntios, que ele fala sobre os 9 dons espirituais, ele termina no capítulo 12, versículo 31, coloca para mim. Ele diz assim, olha, portanto procurai com zelo os melhores o quê? Dons, e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Capítulo 12, último versículo, coloca o capítulo 13, o primeiro versículo. Caminho mais excelente, qual é? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Próximo versículo, por favor. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse o dom da fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada. Quando ele fala, procura a profecia, procura profetizar, busque os dons, que eu vou te mostrarei um caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tem que ser baseado no amor. Tem gente que não entendeu que foi chamado na igreja para contribuir. Tem gente que não entendeu que foi chamado na igreja para ajudar as pessoas. Não entende. Não vai fluir em outro lugar, vai fluir aí. Porque ele ajuda a pessoa. E ele não está precisando de nada. Mas Deus está engordando a vida dele, a casa dele, a conta dele. Tem gente que não entendeu que foi chamado, aleluia, para chegar na igreja, abraçar alguém e falar assim, Jesus te ama. Só para isso. Mas não, quer cantar. Todo mundo que chega na igreja, 100 pessoas se chegarem na igreja, ele vai falar assim, nossa, eu também quero cantar. Ele acha que canta. Qualquer pessoa que chegar na igreja, vai chegar e ver o louvor aqui, essa meninada cantando, primeira coisa, ele já tem esse dom. Ele quer cantar. Aí quando vai fazer uma audição, aí fica igual eu ali. Já viu? Cachorrinho quando cai do caminhão da mudança. Eu vejo eles falando ali, oitavô, sobe a nota, si bemol, si bitonô. E eu, que é isso? Ali, porque eu também acho que eu canto. Só que eu entendi que eu canto lá embaixo. E para mim. E com eles cantando. Porque eu não desafio quando eles cantam. Quando desligo o som deles eu vejo que não é para mim. Então tem que ser baseado no amor. E fazer com amor aquilo para que você foi chamado. Se você foi chamado, tem que fazer com amor. Porque Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, irmão, ali é uma pancada. Ali é uma pancada em Jeremias 48, 10. Está na tela? Olha aí, maldito o homem que fizer o quê? Fraudulosamente aí, tá? Se encaixa como relaxadamente. Então, é maldito. A pessoa que recebe um dom e serve naquele dom de forma relaxada. E o que é servir de forma relaxada? É não entender de forma clara, sabe, o dom que recebeu. E está atuando nele, mas relaxadamente. Um pastor, eu pastorei uma igreja, mas não estuda, não lê, não pesquisa. Ele é relaxado. Vai dar comida estragada para a igreja. O povo vai se intoxicar. Vai passar mal. Aí começa a fazer, sabe o quê? Em outros pastos, procurar comida boa. Isso é fazer a obra do Senhor relaxadamente. E aí a pessoa, muitas vezes, acha que foi chamado para aquilo. Mas não foi. É o que toca, é o que canta.
que acha que tem aquele dom, mas ele não se esforça, ele não aperfeiçoou, ele não vai estudar, ele não aprendeu, ele não quer melhorar, ele não está nem aí, ele acha que canta, que tem o dom, que toca, mas não tem. Não tem que encontrar para que foi chamado, porque quem foi chamado realmente para cantar, tocar, pregar, essa pessoa vai para cima, vai crescer, vai mergulhar, vai investir, vai gastar dinheiro, vai orar, vai perguntar, vai pedir ajuda, aí é fluir nos dons e não fazer a obra relaxadamente. Diga para quem está ao seu lado, é difícil ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Então, se eu não me dedico naquilo para que fui chamado, eu estou atuando no dom errado. A questão é que Deus quer te fazer atuar no dom para qual você foi chamado. Aleluia. Porque quem foi chamado para aquilo tem disciplina. Ele cuida, ele zela, vai para cima. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 14, acho que fala sobre os 10 talentos. Já vou concluir, o louvor pode subir. Tá? Mateus 24, 14. 24, 14. Tá? Não é não. Puxa vida. Tá? Que fala sobre os talentos. O homem saiu. Antes de sair, ele deu 5 talentos para um. Para o outro, ele deu 2 talentos. Para o outro ele deu 1. Quando ele voltou, o que tinha 5 talentos, negociou e apresentou 10. 25, 14, glória a Deus. O que tinha recebido 2, granjeou e recebeu 4. E o que recebeu 1 só, ficou com medo de não saber negociar e enterrou. E o Senhor, quando voltou, foi pedir conta daquilo que ele tinha deixado. E ele ainda teve a capacidade, a pachorra, de colocar a culpa, sabe em quem? No homem que deu. Eu fiquei com medo, porque eu sei que o Senhor é bravo. Fiquei com medo de negociar e não dar certo, e perder. E eu sei que o Senhor é homem rígido, colocou a culpa em quem deu. Isso é uma pessoa pegar o talento que recebeu de Deus, aquilo que ele acha que tem condição de cuidar, enterrar, e achar que debaixo da terra o dinheiro, o talento, o dom vai brotar. Não vai. O nosso dom só vai fluir, ser aperfeiçoado, quando nós estivermos atuando de forma plena, debaixo da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na igreja, eu digo aqui na igreja que eu pastorei, nós temos pessoas aqui que às vezes servem em 4, 5 lugares. 4, 5 lugares. E já aprendeu aqui no curso de voluntário que é em 2 no máximo. Mas serve em 4, 5. E querem fazer. Eu entendo que a pessoa quer fazer, tem muita boa vontade, mas não consegue, não dá conta. Não dá conta. A pessoa tem muita boa vontade, quer servir, quer ajudar, mas não dá conta. E aí acaba sobrecarregada. Então eu estou aqui para direcionar você. Deus quer te aperfeiçoar. Fique de pé, por favor. Deus quer te aperfeiçoar. Aleluias. Glórias a Deus. Agora, eu entendo que quando eu enxergo 10 pombas, preste atenção, se tiver 10 pombas no fio, e eu pegar uma arma para matar uma pomba, mas mirar nas 10, eu vou ficar sem pomba, porque todas elas vão voar, e eu não vou acertar nenhuma. Agora, quando tem 10 pombas lá, e eu pego a arma, e eu miro numa só, 9 podem voar, mas uma eu vou acertar. O que
Deus, você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Nem que seja um dom que Deus te deu, mire nele, garanta ele, flua nele, se aperfeiçoe nele, porque você se aperfeiçoando nesse dom, quem ganha é o céu. Aleluia. Quem ganha é o céu.